Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Vamos começar hoje mais uma live, né? A primeira live aí de 2022, com um tema maravilhoso, né? Sobre pensão alimentícia, aí com a presença especial do Dr. Marcelo. Deixa eu só esperar um pouquinho vocês irem entrando. Boa noite para quem foi entrando. Vamos só aguardar um pouquinho. Hoje o tema é bastante interessante. Nós vamos estar falando sobre pensão alimentícia e falando sobre a possibilidade ou não aí de suspensão da CNH, né, do passaporte. Então, um tema bastante interessante aí, com a presença especial aí do Dr. Marcelo, que é defensor público. Vou só aguardar um pouquinho vocês irem entrando, o doutor também entrar, para a gente começar a nossa live. E eu já trouxe aqui o cafezinho para tomar também, junto com vocês, né? O clássico cafezinho da tarde. Vou só esperar vocês irem entrando pra gente tá começando a nossa live, né? Tem muitas dúvidas que vocês deixaram para mim lá na caixinha de perguntas, então a gente vai estar respondendo aí ao longo da nossa conversa. Entrando. Oi, oi, oi para todo mundo que tá entrando. Vamos iniciar, né? Vamos iniciar com a nossa live. Só um momentinho que eu vou aceitar o doutor. Olá, doutor Marcelo, tudo bem? Boa noite. Boa noite, doutora Priscila, boa noite a todos os presentes. É um prazer gigantesco aqui ter a sua presença aqui nessa live. Eu vou deixar o doutor ficar à vontade para se apresentar, falar o currículo. Fica à vontade, doutor. Eu agradeço, agradeço a presença de todos, que se expuseram aí um pouquinho do seu tempo para ouvir essa conversa. Meu nome é Marcelo Florencio de Barros, trabalho em Goiânia, sou defensor público em uma das varas de família, também sou professor de Direito. E aí nós temos aí a presença aí do doutor aí para nos prestigiar aí com esse tema aí que é bastante interessante, né, doutor, para a gente estar falando e que acontece muito aí nas varas de família. Sem dúvida, falou em pensão alimentícia, né? Falou em divergências, em controvérsias, e aí que a gente precisa sempre estar atualizado a respeito do que está acontecendo nesse tema. E para a gente começar a falar um pouquinho sobre pensão alimentícia, aí eu vou só voltar um pouquinho para o pessoal também entender, né, como que chega na execução, só para a gente começar com o assunto propriamente dito, né, porque o assunto ele é bem pertinente, mas não serve para uma pensão alimentícia que ela é firmada só de boca, né, não é assim bagunçado, né? Que a gente costuma dizer. É algo que tem que ter regulamentação, tem que ser bem certinho, tem que ter uma decisão, um título executivo, né? Para a gente poder entrar aí com a ação de execução, né, doutor? É verdade, e muita gente se pergunta, né, o que é uma pensão alimentícia, o que são os alimentos, né? Se a gente for olhar do lado do senso comum, e aí eu tiro aqui bem da minha classe masculina, né, pensa que é só para arroz, feijão e Danone. Não, senhor, né? É tudo aquilo, né, que a pessoa precisa para que ela tenha uma vida digna, ok? Levando-se em consideração o meio de vida que ela está inserido. Mas é claro, a gente pode se perguntar também, mas como é que surgiu essa ideia de pensão alimentícia, né? Se a gente voltar um pouco tempo atrás, a gente vai lembrar, né? Na época das ordenações portuguesas, a família era indissolúvel. Uma vez casou, acabou, não poderia. Com a evolução da legislação, veio o desquite, né? E aí não encerrava o vínculo, né? Mas o Código Civil 17 falou: olha, o juiz poderá fixar uma pensão para a mulher e para os filhos. Ele nem falava, né, pensão, falava uma cota, né, para os filhos. E aí veio a possibilidade de fim do vínculo conjugal, né, com a separação, com o divórcio, né? Quando não se tem a família, né, alguém tem que prover os alimentos. Por quê? Porque uma criança em si não dá conta. Quando os dois estão juntos, o casal está junto, não há que se falar em pensão. Né? O casal está ali. A partir do momento que um segue a vida, um dos dois vai ficar responsável por alguma ajuda ao outro. Com certeza.
Não, e bem interessante que você falou a respeito das formalidades, porque se o casal ele é tranquilo, eles têm diálogo, eles, né, conseguem conversar entre si, esse assunto de pensão é resolvido entre eles, não precisa levar ao judiciário. Se o casal consegue conversar, olha, eu consigo pagar tanto, eu aceito tanto que você oferta, está em dia, não falta com essa obrigação, não há nem que se falar em judiciário para exigir essa obrigação. Agora, quando o casal não se entende, aí é necessário ir ao judiciário para conseguir aí um documento que lhe garanta, né, esse direito de executar. Mas agora, muito cuidado, né, quando a gente fala desse documento. Se eles têm diálogo, eles podem acordar num documento. Pode chamar o advogado de um, o advogado de outro, pode ser um advogado só, faz o acordo, ok. Não tem advogado, vai na defensoria. Não tem a defensoria, vai no Ministério Público. Isso é um documento que garante a formalização dessa obrigação. Quando não tem esse diálogo, aí tem que recorrer ao judiciário, que aí a palavra vai ser dada pelo juiz. Lembrando que antes, né, do juiz decidir, é aberta a possibilidade para que as partes façam um acordo, a conciliação, né, uma mediação, uma forma alternativa de elas mesmas resolverem essa pendência. Embora tenha sido colocada no judiciário, o judiciário, né, a própria lei, permite que as pessoas conversem entre si para que formalizem. E por que a importância disso? E aí aqui é bem estratégico isso, doutor. Quanto tempo demora aí um processo, né? Muito Na justiça? tempo, né? Infelizmente. Muito tempo. Pois é. A gente tem que olhar aí numa perspectiva de análise econômica do direito das partes, não do judiciário. Bom, se aquilo que eu vou ganhar lá ao final eu posso antecipar para agora, por meio de um acordo, é melhor fechar agora. Com certeza. Bom, eu estou pedindo aqui, e aí eu, né, peço licença, a minha média, que é aquela dos 30%, né, da defensoria, a gente sempre está nesse patamar. Se, por exemplo, a genitora já pediu 30%, o juiz já deferiu uma liminar desses 30%, ok? De uma análise do réu, bom, ou ele realmente tem muito argumento para baixar disso, ou não, nem compensa chegar até o final. A sentença, né? A sentença já resolve logo a situação. Antecipa isso aí. E por que isso é importante? Esse acordo já vai abrir espaço para a execução dos alimentos. O que iria ser executado lá no final, já executa definitivamente agora. E já finaliza também o procedimento, né? Não fica postergando aquele sofrimento com o processo, né? Então, ir ao judiciário é complicado. é bem mais rápido. E bom que as pessoas também têm a possibilidade delas estarem vendo a necessidade da criança, né? Elas estarem ajustando essa questão. Eu costumo falar para as pessoas que, às vezes, o juiz ele vai dar uma sentença que não vai agradar nenhum e nem outro. Né? Então, é muito melhor que elas sentem, conversem e ver uma possibilidade aí de chegar no meio termo razoável. Né? Eu acho que... E é bem interessante. Acordo é isso. Ambas as partes abrirem concessões mútuas para que se alcance um denominador comum. Essa é a ideia. Muitas vezes vai para o acordo, não, eu só quero isso. Não, então você não quer acordo. Isso não é você acordo. Quer que o juiz decida. Né? Acordo vai, olha, eu vou pagar aqui os 30%, mas esse medicamento aqui, tal, vou ficar responsável pelos uniformes e você fica responsável pelos livros. Concessões mútuas. Essa é a ideia de acordo. Quando é só para ganhar tudo, deixa para o juiz. Essa é a ideia. Isso, e eles têm que pensar também que é para o filho, né? Não é... Às vezes as pessoas falam assim, não, mas eu não vou dar a pensão porque é para o cônjuge. Não é para o filho, né? E a gente quer o melhor. Não é muito comum isso. E aí vai muito da minha classe masculina, né? Tô pagando isso aí, quero saber com o que ela está pagando. A velha pergunta, né? Posso pedir prestação de contas? Isso aí, né? Olha, vai pedir prestação de R$300 de feira, Danone, sorvete, McDonald's. R$300, né? Pois é. Sempre que o homem me fala, olha, não dá.
não tem sentido isso, né? Isso é mais caro para o judiciário, né, do que a conformação de que, olha, você tem que confiar. Foi com essa pessoa que você teve filho. Se você confiou para ter filho, você tem que confiar que essa pessoa irá destinar os recursos da melhor forma que lhe aprouver. Essa é a ideia. É claro, né? Pode acontecer excepcionalmente. Não, mas é prova, né? Ah, eu fiquei sabendo que a minha ex está... Não, se você ficou sabendo, você já não sabe. Né? Porque ouviu dizer de alguém, de alguma coisa. Então, né? Ou tenha realmente uma prova séria de que não está sendo destinado para criança, pode acontecer mesmo, ou não Tem adianta. casos sérios, né? Tem casos Mas e casos. se você está com... Peço desculpa. Peço desculpas. Se você está com desconfiança, então é melhor você pegar a guarda dessas crianças. Aí não quer, né? Às vezes não quer, né? Às vezes é só uma implicânciazinha mesmo. Só implicânciazinha e tal, que a gente ali conversando consegue esclarecer. E resolver isso da melhor forma possível. E é bom lembrar também, né, o pessoal, que pensão alimentícia tem prazo prescricional. Importante mesmo. Então, quanto antes fixar a obrigação judicial, né, melhor. Uhum. O código vai falar, né? São 2 anos aí para executar. Mas lembrando, né, enquanto, né, menor, né, sob o poder familiar, na verdade, menor, absolutamente menor, não corre a prescrição. E se virar, né, relativamente, enquanto estiver sobre o poder familiar, não vai correr a prescrição. Mas fez 18 anos, né, o poder familiar cessa. Uhum. Então tem que ficar atento. Muitas vezes, né, demora, fez 18 anos, nunca pediu pensão, né, nunca executou pensão, pode já passar o prazo prescricional. Muda o fundamento, né? Em vez de ser apenas pela filiação, pelo fato de ser filho, né, menor, o fundamento vai ser a necessidade. Olha, eu não dou conta, mas aí tem que ter prova. Quando a pensão, a criança está pequena, né, essa necessidade é presumida. Sim, é diferente, né? Esse Parte dia dos atrás 18 recebi anos. uma pergunta, o pessoal querendo cobrar pensão, assim, de já tá adulto, já e descobrir o pai. Não é assim, né? O direito não tem como, assim, resguardar um direito da pessoa que já passou aquela prestação alimentar mesmo. Os pais criam para que a gente possa sobreviver por nossos próprios atos. Essa que é a ideia. Né? Porque o código vai falar, aquele que não consegue prover por si só. A gente, né, pode não ser o ideal, mas normalmente a gente consegue sobreviver. Agora, descobrir que eu tenho um pai rico, tal, não sei o que, eu vou pedir pensão a ele. Eu vou ter que provar a minha necessidade. Com certeza. Se eu não provar, não é só ele pode querer ganhar vantagem em cima, né? O direito ele se ele tiver alguma coisa a receber, vai ser lá no direito das sucessões e tal, mas né, isso é outra história. Isso aí é outra live. Não, e é bem interessante, porque pensão, né, a gente fala pensão, a gente está limitando aqui a pensão, né, dos filhos, né? Tem pensão decorrente de indenização civil, né? Pensão entre cônjuges. Então, esse termo ele é bem amplo, né, se a gente for analisar assim, o sentido. Não é só para filho propriamente dito, né? Ele abrange a vários também. Abrange, sim, abrange, é bem... E uma coisa que é bom deixar bem claro com essa questão, que quando a gente fala de execução, né, eu vou até repetir novamente, quando a gente fala de execução, só tem como a gente executar algo que já está exposto em lei, né, já está regulamentado por um juiz. Acordo de boca, não tem como a gente, eu, inclusive, recebi até uma pergunta nesse sentido, a gente tinha feito um acordo, né, ela contou a história e tudo mais, a gente tinha feito um acordo, só que aí ele não paga, né, e aí como é que eu faço para poder executar, se entraria? E não tem como, né? Não tem como você executar algo que não ficou regulamentado, né, doutor? Precisa de um título, né? Ou eles fazem um acordo entre eles, o advogado, a defensoria, o Ministério Público, ou lá no judiciário,
faz o acordo, o juiz homologa, ok. Isso é muito interessante, doutora, porque uma matéria de defesa que normalmente os homens falam é: não, mas eu conversei com ela e ela aceitou reduzir. Ela aceitou, tinha que pagar lá R$ 300, ela aceitou que poderia ser por 200. Pois Olha, é, esse foi entre vocês, tinha que ter formalizado. com certeza. Se durante na defesa ela não concordar com isso, infelizmente, não tem como provar. É aquela Então, história, tem que ter muito cuidado. hoje vocês têm acordo, mas pode ser que amanhã não tenha acordo nenhum. Então, vamos regulamentar. A gente sempre fala assim, advogado ou defensor, a gente pensa no pior, mas não é. É porque a gente vê tantas coisas ruins que acontecem, né? Pela pessoa, às vezes, ir na confiança, né? Ir na amizade, que é melhor a gente deixar tudo regulamentado, né? Não custa a gente já deixar tudo certinho para poder não ter prejuízo aí no futuro, né, doutor? É verdade. O que a gente aqui do direito, e é da sociedade assim mesmo, ao contrário da medicina, a gente não procura prevenção, né? A orientação jurídica. Ocorre primeiro o problema para depois tentar a solução. Então tem a Né? bomba e vai procurar. E vai procurar. Tem que ir procurar antes para poder não ter problemas depois, né? Doutor, vamos então para o nosso tema, né? Que está todo mundo aí perguntando, né? O tema que não quer se calar é a questão da suspensão da CNH, né? Às vezes muita gente não sabe dessa questão de passaporte, né? Acha que é apenas prisão, porque a prisão é a clássica, né? Então, às vezes a pessoa não pensa nem nessa possibilidade que há na execução, né? De fazer o devedor realmente cumprir, né, aquilo que ele se dispôs a pagar, que ficou ajustado na justiça. Claro que, né, acontece às vezes da pessoa perder o emprego, né? A gente sabe que N coisas pode acontecer, mas para isso tem o quê? A revisão da pensão, né? Então, não faça um acordo de boca, igual a gente está falando. Vai lá, regulamenta, né? A gente sabe que acontece principalmente aqui na pandemia, né? Nessa era da pandemia, muitas pessoas perderam o emprego, né? Então, teve o reajuste e essa questão também agora, mudança agora do ano, teve o reajuste, então a pessoa tem que se programar para essa questão também, né? Porque tem que pagar o valor correto, não é o valor que era antes, então tem que fazer a regulamentação se foi feito de acordo com o salário mínimo. Então, quando vem essa questão de não pagamento, a gente entra com a ação de execução, né? E vou deixar o doutor aí ficar à vontade aí com essa questão desse tema aí, que é maravilhoso. Quando a gente fala de alimentos, né, a gente tem duas formas de exigir, né, o cumprimento dessa obrigação. Pode ser por um meio direto ou de uma forma indireta. O meio direto é aquele que vai lá no patrimônio, vai lá no carro, né, pega o carro e vai vender para transformar em direito, em dinheiro, né, que a gente chama de execução por expropriação, na penhora, né, vou penhorar bens, ou vai lá na conta corrente, pega, ok? Essa é a ideia. O outro meio é o indireto, que o que a gente mais conhece é o chamado rito da prisão. Esse rito, ele é até garantido constitucionalmente, que é uma forma de coagir o devedor a pagar. Olha, se você não pagar, você vai passar um período na prisão. E passar um período na prisão não é nada agradável. As prisões do Brasil a gente sabe como é, né? É um perigo de rebelião, doenças. Não é brincadeira isso. Então a lei permite isso. Só que ela põe um limite. Só pode utilizar esse rito da prisão até as 3 últimas prestações, né, contadas da data do ajuizamento. Então, vale para as 3 últimas, mais as que se vencerem. Ao longo do processo. Olha que interessante. Ao longo do processo. Né? A quarta anterior não pode, né? Mas a quarta seguinte pode. Isso dá um problema danado, porque só vai aumentando, né? E o processo demora muito, né? Então... E o processo demora para encontrar, né? Fica por N motivos não se paga a dívida e ela vai só aumentando. E muitas vezes, né? Tá lá com dívida de 50 mil para pagar, né? Como é que vai tirar 50 mil de última hora, né? É complicado isso aí. Vai ter que fazer. E o interessante disso aí, que é o nosso tema aqui, mas será que
somente essas duas formas ou existem outras formas de satisfazer o débito? Para a gente chegar na nossa resposta, a gente vai ter que passar aqui rapidamente, eu vou passar para vocês, porque tem colegas aí que estão estudando para concurso, essa matéria, né, imagina uma questão dessa numa prova discursiva, oral, né? É bem bacana, pode ou não pode? Eu vou fazer aqui uma retrospectiva de casos para a gente entender bem, porque a gente tem a execução de dívida comum, empréstimo, dívida do condomínio, não sei o que e tal, então, né, não pagou, o condomínio entra com a ação de cobrança, né, ganha a sentença e vai executar, uma ação de execução. Pode usar prisão? Não, não pode, tem que ser apenas pela penhora. Prisão apenas para alimentos. E aí, o que acontece? A pessoa não tem, né, não se encontra bens, não faz nada. E aí, tem saída? Tem alguma saída? Bom, os advogados, eles vão criando, né, as teses jurídicas que vão sendo aceitas ou não pelo judiciário. Olha um exemplo aqui, um exemplo que é midiático que aconteceu, né? Ronaldinho Gaúcho, né, famoso, ele teve uma condenação por um dano ambiental. Né? Foi condenado a indenizar e pagar a multa. E aí não pagou a multa, não pagou a indenização, e aí entraram com a execução, foi correndo de 800 mil, estava em 8 milhões. Bom, o Ronaldinho Gaúcho é né, famoso internacionalmente, ele está aqui no Brasil uma hora, está... E o que aconteceu, né? O Ministério Público pediu a suspensão do passaporte dele, a apreensão, né? E aí, o juiz de primeira instância mandou apreender, o tribunal confirmou, foi até o STJ confirmou, o Supremo, né, confirmou, pode prender o passaporte. Só que aí depois ele fez um acordo e liberou, né, porque ele precisa viajar ao mundo, né, é nessa ideia. Outra situação que eu te falei, condomínio, né, condomínio lá cobrou taxa né, taxa extra, taxa ordinária, entrou na justiça, ganhou a sentença, executou, e aí não encontrava bens do devedor. O condomínio pediu a suspensão da CNH, suspensão né, apreensão do passaporte, nome no Serasa e outras coisas. Né? O devedor, ele se encontrou numa situação ruim. Ele falou, olha, tem que pelo menos me liberar o passaporte, porque eu trabalho nos Estados Unidos. Então, bem ou mal, eu só vou conseguir o dinheiro para pagar se eu conseguir ir trabalhar nos Estados Unidos, né? E a jurisprudência começou a pensar a respeito. Olha, bom, CNH e passaporte, né? O que pode ser utilizado aí? O que foi pensado? Olha, muitas vezes, e o caso dele aqui, esse caso foi interessante, olha, ele precisa ir e vir, né? Passaporte é o documento que autoriza a gente sair do nosso país e a voltar. Então, ele está diretamente ligado com o ir e vir. Já uma CNH, bom, se eu não puder ir de carro, dirigir um carro, eu posso pegar um ônibus, eu posso pegar um carro, um Uber, posso pegar avião, ou seja, meu direito de vir assim, não está tão tolhido assim. Então, se começa a fazer uma ideia de proporcionalidade, ok? Então, a gente vê que, né, a situação ela é bem casuística. Por exemplo, execução fiscal. O que é execução fiscal? Né? Aquela forma que o Estado tem de executar, de satisfazer diretamente o seu crédito. Né? O Estado, e aqui o caso, o Estado entrou com a execução fiscal e pediu, né, não conseguiu bens do devedor, e pediu a apreensão da CNH do passaporte. O STJ falou, não, em execução fiscal não, vocês já têm muitos benefícios aí para receber esse crédito. Essa medida se mostra gravosa demais. Uma ação de improbidade administrativa, né, multa e condenação numa ação. E olha que interessante, uma pessoa foi condenada porque estava desviando salário dos estagiários, né, Olha que absurdo, né? E aí, pois é, aí o Ministério Público foi executar essa multa e tal, o juiz não quis, não deu, aí o tribunal deu, né? Subiu para o STJ falou, não, olha, você tem que olhar o caso concreto. Você não pode dizer a priori sim ou não. Tem que olhar o caso concreto. Deu provimento ao recurso do Ministério Público e mandou o juiz olhar o caso concreto. Olha, a medida é cabível?
Uhum. E aí, bem interessante, o STJ, lá naquele julgado que eu falei do condomínio, eu vou passar depois para todo mundo, vou deixar o link com o número dos julgados, não se preocupe. Ele meio que fez uns requisitos disso. Ele não chamou de requisitos. Ele chamou de diretrizes para suspender a CNH, o passaporte. O que ele falou? O seguinte, olha, é preciso se observar alguns parâmetros. Que parâmetros são esses? Tem que haver indícios de que o devedor possua algum patrimônio expropriável, muito comum, né? A pessoa anda de Hilux, não tem nada na conta, não tem, né? Mas mora numa mansão e tudo, mas peraí, né? Opa, indícios, né? Essa, essa medida de suspensão de CNH de passaporte apenas depois de que já tentou as outras medidas. Já tentou expropriar bens, já procurou contas bancárias, ok? Primeiro tem que executar todas as medidas para depois utilizar delas. A decisão que determina a suspensão do passaporte da CNH tem que ser fundamentada ao caso concreto, não pode ser abstrata, e tem que se observar o contraditório. Tem que intimar antes o cara, olha, paga primeiro, senão você vai, né, sob pena de ter seu passaporte ou sua CNH apreendidas. Uhum. E observância da proporcionalidade. Né? Por exemplo, Dá o não tem contraditório, né? sentido, não tem sentido aprender a carteira de alguém que trabalha como motorista. Já ele trabalha como motorista de ônibus interestadual. Então pede desconto em folha. É isso, é uma outra saída, né? E evitaria essa questão de não pagamento. Pois é, ele meio que fez uns requisitos assim, meio, né? Então, eu vou passar os julgados depois para todo mundo ter. Vai ter um linkzinho na nossa página para ter acesso a esses julgados. Mas aí a nossa questão é o seguinte, e aí nos alimentos, pode ou não pode? Né? Essa que é a questão. Né? Eu vou falar aqui tanto do Supremo quanto do STJ. Bom, né, cada um aí tem que olhar a sua jurisprudência dos seus tribunais. Com certeza vai ter decisão que autoriza e decisão que não autoriza. Okay? O que acontece? O que o STJ já decidiu, pelo menos na que eu pesquisei. Uhum. E é bem interessante que esses tribunais aqui, eles disseram o seguinte, olha, eu não conheço dos recursos, mas eles entraram no mérito. Se a gente lê lá a fundamentação, eles entram no mérito, né? Mas entram no mérito, não conheço do recurso, ficou meio estranho, né? O que aconteceu? O TJDFT negou a suspensão da CNH e do passaporte. Disse, olha, para esse caso aqui, essa medida ela não é profícua. Ela não vai alcançar o objetivo a que se propõe. E o STJ confirmou essa decisão. Ok? Então, ele só confirmou a decisão do TJDF. Ele não deu uma decisão dizendo se pode ou se não pode. Essa não foi... porque ele teria que revolver matéria fática. Okay? E aí o STJ não faz isso. Então, não, olha, o tribunal decidiu, está de acordo, não há que se falar em reforma da decisão, até porque o recurso não foi nem, né, eles nem conhecem, né, mas eles entram para discutir esse tema, ok? O Supremo, né? No Supremo, a questão ela está posta em sede de ação direta de inconstitucionalidade. Ação ADI 5194. Mas já tem outras decisões, mas são decisões monocráticas. Uhum. Não conheço do recurso, mas se a gente lê, ele entra no mérito. Por exemplo, o ministro Lewandowski, ele não conheceu do recurso, mas ele falou, olha, tem que se olhar o caso concreto. Pode bloquear a CNH, salvo se for, por exemplo, um motorista. Ele fala isso no voto de julgado dele, ele fala isso. E como é que chegou essa ADI? Parte dos trabalhadores ajuizou essa ação visando a impugnar o artigo 139, inciso 4º
CPC que autoriza essas medidas atípicas. Uhum. O PT queria justamente que o Supremo declare inconstitucional esse artigo justamente para vedar essas decisões que mandam buscar apreender passaporte, suspender CNH. Essa é a ideia. Ou, né, ou outras medidas também, por exemplo, outras medidas. Participar de licitação pública. Olha só, medida grave, né? É uma medida grave. Só que o Supremo, em uma decisão que não é muito comentado na doutrina, ele já decidiu a questão, sim. O Supremo falou o seguinte: olha, eu estou até com um julgado aqui, e vou fazer a leitura aqui, que é bem interessante, que ele fala o seguinte: olha, não pode apreender passaporte, salvo se for para compelir devedor de alimentos. Olha que interessante, que isso foi um habeas corpus julgado pelo ministro Marco Aurélio em março de 2021, então muito recente. Ou seja, o Supremo já está sinalizando de que forma ele vai decidir. Uhum. Provavelmente ele vai julgar essa ação improcedente e vai dar alguma interpretação. Principalmente porque, numa ação de alimentos, vai depender muito do caso concreto. Quem é o devedor? O que ele tem? O que ele não tem? Pois é, se ele tem esses indícios, é muito comum. As pessoas estão nas redes sociais ostentando um padrão de vida que elas dizem que não tem. Opa, peraí. É super maltrapilho. Pois é, peraí, você disse que não tem, mas você está viajando para Cancún? Então você não vai mais viajar para Cancún até você pagar a pensão. Então cabe aí muito dos advogados, dos defensores, fazerem os pedidos que entenderem cabíveis, né? E esclarecerem os seus clientes, né, os seus assistidos, se eles vislumbram ou não sucesso nessa medida, porque às vezes também não tem sucesso. Vai suspender a CNH, vai impedir o pai de ver a criança. Então, é preciso pensar, ao caso concreto, se é proporcional, se vai ter algum sucesso para essa medida. Então, resumindo assim, né, a questão está no Supremo, né, sede de ADI, vai ser julgado em junho desse ano, está na pauta, por isso, olha a importância desse tema, ele vai ser julgado. O STJ tem julgados autorizando, né, colocando requisitos. Daqui a pouco eu passo para vocês, o julgado dizer quais são esses requisitos, mas ele fala o seguinte: analisa o caso concreto, não faz apenas com base em abstrato. Analisa em casos concretos, pode ou se não pode. Então, cabe a gente que tem, né, a capacidade postulatória de colocar na petição, né, elementos concretos que têm possibilidade para o juiz decidir. Bom, foi lá, prendeu, não achou, não, sabe, não achou, está sumido. Bom, cabe a suspensão? Vamos olhar. Ele tem carteira? Não, não tem, não tem, trabalha, não está trabalhando. Passaporte, opa, peraí, né? Ele precisa desse passaporte também para sobreviver? É preciso analisar o caso concreto com proporcionalidade, porque não dá para a gente dizer a priori se cabe ou se não cabe, né? Não existe essa jurisprudência majoritária de sim ou não. Ela é muito dividida. Cabe a nós, aí, advogados e defensores, postular as medidas e ter argumentos também de defesa, né? Olha, foi pedida a suspensão, mas o meu cliente aqui, ele trabalha, ele precisa dessa carteira. Okay? Não é razoável, né? Que se tire essa... Não é razoável. Não é razoável. E ele se propôs a pagar de forma parcelada e tudo, alguma coisa e tal. Então é preciso analisar caso a caso cada situação dessa. É importante a gente observar que, às vezes, suspender a carteira dele, às vezes não vai fazer a menor diferença, ou o passaporte. Às vezes a pessoa tirou o passaporte, mas não usou.
Então, é uma medida que vai ser ineficaz. De todo caso, ele vai continuar não pagando e não vai ter eficácia nenhuma Mesmo, nessa questão. é verdade. Mesmo a prisão não garante que vai pagar. É, Quantas vezes a gente não vê notícia de que ó, ele ficou preso lá 1 mês, 2 meses e não pagou? e não faz diferença, né? Às vezes, para a pessoa. Às vezes está tão acostumado com isso que. Ah, Não, a medida ideia da prisão é colocar coercitiva. medo. É colocar medo, né? Quando ele é preso e lá dentro ele não tem o medo, o rito da prisão se tornou ineficaz. Com certeza. Por isso que durante a pandemia, né, que ficou proibida a prisão, né, em razão da pandemia, a gente teve que correr atrás de outras formas para garantir, porque o que a criança precisa é rapidamente de dinheiro, né? Uma das medidas que a gente tomou foi, vamos pedir a penhora de parte do auxílio emergencial. Foi uma Mano, saída. mas R$ 100 é o valor de uma mensalidade de internet para ter aula na criança. Com certeza. E uma coisa que eu vi bastante nos julgados também, que eu dei uma olhada, é que quando se pedia primeiramente a questão da suspensão da CNH ou da suspensão da questão do passaporte, o juiz às vezes já negava de cara. Por quê? Tem que, às vezes, esgotar, né, as outras medidas. Né? Não é? Ou as outras medidas. Não tem que pedir de cara. Ah, não, eu vi agora que pode suspender a CNH, então vai ser a primeira coisa que eu vou fazer que ele vai ficar em casa. Não é assim, né? As coisas, estudo de cada caso, o juiz vai analisar se realmente aquilo lá é cabível, se não vai prejudicar ele de tal forma que vai ferir a dignidade da pessoa humana, né? Então, tudo vai ser analisado nessa questão, né? Acho importante a gente falar isso, que não é assim de cara. É o que o STJ chamou de pedido subsidiário. Isso. Primeiro vai fazer Bacenjude, Renajude, busca de carro, de bens, ver se está trabalhando. Se não achou, aí sim é que se passa para essas medidas atípicas de suspensão da CNH ou do passaporte. Isso. E a gente fala tanto assim dessa questão dos alimentos, por quê? Porque os alimentos, eles são, assim, imprescindíveis, né, para a vida da criança. Não tem como um só ficar com esse karma, com esse peso, né? Às vezes um não consegue, às vezes a mãe às vezes ficou com a criança e ela não consegue trabalhar e conseguir cuidar da criança. Então, assim, um tem que realmente dar esse suporte financeiro, né? Dar esse cuidado aí também. Então, por isso que os alimentos, por ele ser tão imprescindível, que realmente tem medidas, assim, para poder resguardar essa questão, né, doutor? E é bom lembrar também da reciprocidade, né? Quem paga a pensão hoje pode precisar lá na frente. Com certeza. E é pacífico, que quem não paga hoje perde o direito de exigir lá na frente. A gente tem que ficar de olho nisso também. De olho, muitas vezes acontece isso, olha, não pagou, daqui a pouco seu filho, né? E é comum isso, pessoas estão trabalhando, crescem, vencem na vida, e aí o pai, olha, eu preciso agora, e olha, você nunca me pagou, e Como aí é que como vai é que você quer existir me um exigir direito que agora? não foi recíproco, né? Acaba violando a boa-fé, né? Um venire, né? Eu não pago, mas eu quero exigir. Não tem sentido isso. Então, é uma obrigação que, embora pareça ser imposta, né, ela é muito solidária. Às vezes o pai fala, eu quero pagar o quanto que eu, sabe, que eu acho que não. Quanto que você pode mesmo, né? Você tem condição? Não tem condição? E a mãe observar a capacidade do pai. Às vezes a necessidade da criança é maior, mas o pai não tem condições. Então é fixado aí, chega a ser o parâmetro de 30% do salário mínimo, né? Mas observada aquela ideia, né? 30%, porque a pessoa também já está lá no salário mínimo. Quando se ganha acima, vai se aumentando os percentuais. Não tem um valor fixo na lei, né? Às vezes as pessoas vêm com essa ideia assim, não, vai ser sempre esse valor. Não, não é. A lei não tem um valor fixo, é de acordo com a necessidade da criança e a possibilidade realmente que ele vai estar pagando. Então, não há essa fixação em lei para poder estabelecer a questão da pensão alimentícia. Pode ser menos de 30? Pode. A pessoa tem uma doença grave. Às vezes tem uma doença, olha, às vezes nem vai pagar, olha, a sua doença é tão grave que, né, fica até tá Complicado, fazendo um né? tratamento muito caro.
ele fica dispensado. Olha, nesse caso aqui não tem como. Não tem, não tem possibilidade de pagar aqui, sem prejuízo da própria sobrevivência da pessoa. Agora, o desemprego, vamos deixar claro aqui, né, que muitos pais, olha, eu não estou trabalhando. Não, olha, pelo menos aqui no TJGO, desemprego não é argumento para deixar de pagar. Inclusive, foi até uma pergunta que fizeram aqui, isso mesmo. Ah, perdi o emprego. Também, então, não preciso mais realizar essa questão do pagamento? Não há essa dispensa na lei, né? Então, as pessoas têm que observar isso. O pai e a mãe têm a obrigação, né? Com essa questão da pensão alimentícia. Então, é correr atrás mesmo e se comprometer realmente com o pagamento, né? Porque se os pais não pagarem, quem vai pagar? Vai pagar os avós, né? Então, tem outras pessoas também para poder requerer essa questão da obrigação alimentar. O que se utiliza como tese de defesa é que o desemprego impediria a prisão. Uhum. Mas é uma tese que não é aceita no TJGO. Outros tribunais aceitam, mas a dispensa da obrigação alimentar, essa não. Peça, então, uma revisão, uma diminuição. Uhum. Eu estou até nos comentários aqui comentando que passou por essa situação. Realmente não tem essa questão da dispensa. Ou, né, tenha um bom diálogo com o outro, né, a genitora e o genitor, para que conversando se entenda, olha, a situação modificou para pior. Em voltando à situação melhorando, né, um precisa ter a confiança de outro. Esse aqui é o problema, as pessoas não têm essa confiança um no outro para poderem fazer, nem que seja de pouca, né, porque dificuldade de acesso a um advogado, a uma defensoria, às vezes, né, Uhum. tem esse diálogo. Se eles não têm, tem que ajuizar a ação de revisão, pelo menos para minorar um pouco. Com certeza. E fazer isso de forma escrita, né? Não vai fazer só de boca, não. Vamos regulamentar essa questão. Se não tem confiança um no outro, tem que colocar por escrito. O problema é não ter, né? As pessoas não têm uma confiança, até porque foi-se a confiança, né, na família. Acabou a família, meio que parece que acabou a confiança. Não, vocês não são inimigos. Vocês têm um objetivo comum, educar e criar essa criança para que ela se torne um bom cidadão e ela mesma, quando tiver sua família, cumpra com suas obrigações. Uhum. É igual eu sempre falo, né? Divórcio a gente tem todos os dias, mas filho, ele é para sempre. Então, o cuidado, o vínculo que vocês vão ter é pro resto da vida, né? Então, tem que ter aí um mínimo de diálogo para poder, né, evitar esse tipo de coisa. Não dá também, às vezes, por picuinha pequena, aí recorrer ao judiciário, né? Às vezes, dá para vocês regularizarem, dá para poder conversar. A conversa, o diálogo, ele é assim, inevitável, né? Ele é imprescindível para poder evitar, às vezes, que abarrote o judiciário com coisas, assim, às vezes muito pequenas, né? Que eles mesmos conseguiriam resolver da melhor forma possível. É verdade, não conseguindo, aí vai ser o judiciário. E aí tem tudo o problema da demora. Demora, às vezes, também para conseguir um advogado. Contato com a defensoria não é fácil também. Né? As defensorias do Brasil, elas ainda não estão bem aparelhadas. A demanda é muito grande. Tem todos os requisitos Então, também para poder fazer parte da defensoria, né? Não é só chegar. Todos os requisitos, não é só chegar, né? Lá, eu quero um defensor, não. Você vai passar por uma triagem. Uhum. Isso, de tudo não der certo, procura um advogado. Vai regularizar essa questão. É a nossa ideia, né? Procure antes o advogado. É isso. Né? A consulta paga do advogado sai mais barato do que o custo de um processo. Porque toma mais tempo o processo, ele irrita, né? Não sai as decisões que a gente quer. Olha, podia ter consultado antes. Sairia mais barato mesmo. Sairia mais barato. Tempo é dinheiro. Tempo num processo, terrível. Né? As pessoas, meu processo não sai, não sai. Olha, a partir do momento que deu-se entrada, transferiu para o judiciário vou te falar assim, o controle do tempo. É o judiciário que vai dizer quando vai sair ou não vai. E a gente tem processos até hoje, de 1998, 97, sendo julgados agora. É difícil. E ninguém acredita, né, que é tão demorado dessa forma. Os Mas é verdade. Não tem culpa, né? É o judiciário. A gente faz o que está. Então, as pessoas não se resolvem entre si,
tem que levar ao judiciário, porque eu não posso ir lá e pegar o carro de alguém, não, eu vou pegar seu carro como forma de ressarcir. Não pode fazer isso. Tem que levar ao juiz, para o juiz emitir uma sentença e, a partir dela, partir para uma execução. Isso que aí é a última saída, né? Não conseguiu da melhor forma, então vamos partir para a execução mesmo, para poder garantir o direito. É por isso que as pessoas falam, às vezes um mau acordo é melhor do que, né, a sentença que está por vir, porque a gente nunca sabe o que vai vir. Então, uma sentença, eu abro mão de um acordo, de algo para ganhar. Na frente, eu ganho tempo. Tempo é dinheiro. Né? Às vezes eu fiz lá, paguei o advogado. Olha, eu paguei tal valor, mas em tendo acordo, pode-se reduzir o valor. Porque para o advogado também é interessante isso, porque tem muitas causas que precisa dar mais esforço. Muitas vezes, olha, cabe um acordo realmente. Então, é uma análise muito que as pessoas têm que fazer. E as pessoas não fazem. Elas transferem o problema para o judiciário. Toma o judiciário. Toma advogado, toma defensoria. O meu problema agora é seu. Tá? Não é assim que funciona. E as pessoas, às vezes, procuram o litígio, né? Procura assim, não, eu quero um advogado, eu quero um defensor que vai brigar, que vai ir lá com a minha causa, às vezes achando que isso é ser um bom advogado ou um bom defensor, e não é. Né? A gente tem que pensar o que é o melhor para a criança, o que é melhor lá naquela causa. É ficar assim, anos com aquele processo, litigando, acabando com o diálogo, tendo assim, aquele desgaste emocional, né? Então, assim, depende muito do caso, não é o litígio que vai ser o sucesso daquela causa. Então, assim, a gente tem que pensar mais por esse lado. Antes da pandemia, sabe o que a gente faz? Eu fazia como forma de tentar evitar a utilização do judiciário. A gente mandava uma cartinha. Eu entregava para a mãe. A gente falava uma cartinha, senhor genitor, né? O senhor está devendo aqui, então está propenso a ser submetido a um processo que poderá resultar na sua prisão. Funcionava, que era uma beleza. Fantástico. Mas aí veio a pandemia e mudou tudo. Mas era uma medida para evitar. Era uma medida para evitar. Fazia uma carta formal, botava no envelope, tudo. A própria gente, não, me dá que eu entrego, coloco lá na caixa de correio. Entregar, pagou sim, aceitou e tal. Tem casos aqui no escritório mesmo que antes de mesmo entrar com a ação, eu falo, não, vamos reunir todo mundo, vamos conversar, vamos tentar ver se às vezes chega num acordo. E em vários casos eu consigo o quê? Chegar num acordo antes mesmo de recorrer ao judiciário. Então a gente consegue chegar numa composição, os dois vão estar decidindo, vai sair muito mais barato para eles, né? De tempo, de dinheiro mesmo, né? Porque a gente sabe que as custas judiciárias são caríssimas. Então, assim, é uma vantagem, às vezes, que as pessoas, às vezes, pensam só no litígio, pensam na briga, né? Naquela emoção, porque divórcio normalmente termina de um modo muito complicado. Quando tem filho, muito pior. Então, assim, às vezes, pela força daquele momento, querer prejudicar o outro em si, às vezes não pensa nessa questão. Mas, assim, a gente consegue muitas vezes, na conversa mesmo, resolver da melhor forma e aquilo lá, que seria um processo aí que demoraria, às vezes, no mínimo uns 2 anos, ficou assim 1 mês, a gente já tinha resolvido toda essa questão, né? Então, acho que compensa. Justamente. Por isso a importância dos defensores e advogados estarem atentos para essa ideia de mediação, de conciliação, estarem sempre antenados com isso para que possam servir também como instrumentos para que as partes resolvam entre si aquilo que elas tanto, né, não conseguem chegar, mas por meio de um terceiro, né, conseguem, às vezes conseguem. Às vezes mesmo, muitas vezes a gente faz uma ligação, olha, o que aconteceu, não está pagando, não, vou pagar aqui agora e tal, e evita, porque... E desafoga o judiciário para outras questões. E lembrando que antigamente tinha essa questão de 3 meses, né, de não pago. Hoje não, né? Hoje, a partir do 1º mês não pago, você já pode entrar aí com a execução. É bom a gente... Às vezes eu até oriento, olha, não pagou 1 mês, já entra, porque até ele ser intimado, citado, vai dar os 3 meses. Se ele pagar, avisa a gente. Só que a pessoa trabalha, né? Ela tem que sair do emprego, se dirigir à defensoria. Então, tem toda aquela dificuldade inerente das pessoas, né? A vida não para.
Com certeza. Doutora, eu vou deixar então o senhor fazer as últimas declarações aqui para a gente fazer esse encerramento aqui da live. Muito obrigada aqui pela sua presença. Eu acho que foi, sim, riquíssima, né? A gente falou sobre N assuntos relacionados à pensão alimentícia, muitos pontos de dúvida mesmo. Eu nem coloquei aqui as dúvidas em si, porque a gente respondeu todas elas na live. Eu acho que foi muito proveitosa. A gente esclareceu muita coisa aqui. Muito obrigada realmente pela sua presença. Fica à vontade aí para poder falar, me despedir do pessoal. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço a doutora, né? Peço desculpas aí, essa é a minha primeira live, então, né, posso ter gaguejado errado alguma coisa aqui, mas a gente vai aprendendo fazendo, né? E queria encerrar aqui, né, com desejar aqui a minha solidariedade para o pessoal de Petrópolis, que estão, né, um momento difícil que eles passaram essa noite, essa madrugada, com a enchente. Então, um pensamento positivo para eles. E fico à disposição para, né, aqui pelo Instagram, quem quiser interagir depois, mandar uma mensagem, alguma coisa. Né? Se for alguma dúvida, recomendo ligar direto para a Defensoria, que é mais profícuo, é melhor do que, né, responder pelo Instagram. É isso, algum comentário, olha, me falar aquele julgado, faltou alguma coisa, olha o que você falou, encontrei alguma coisa nesse sentido, pode mandar mensagem, que sem dúvida eu vou ficar muito feliz. Gente, muito obrigada, então, pela presença de vocês. Obrigada a todos que comentaram aqui as mensagens, né, que deixaram lá na caixinha de perguntas. Foi muito vantajoso aqui essa questão dessa live. Muitas dúvidas realmente foram tiradas aqui durante a nossa conversa. Obrigada mesmo a todo mundo que participou, pela presença de todos. Eu vou deixar a live salva. Quem não assistiu poderá assistir depois também, tá bom? Obrigada pela presença. Tchau, obrigado. Até mais.